Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar uma série de informações que acabei descobrindo nas últimas horas sobre tudo o que aconteceu e que envolveu o afastamento do goleiro Adriel, que está fora do gol titular gremista, foi barrado, pelo menos lá em Belo Horizonte, num primeiro momento, por banco de reservas, não vai jogar. E o Chapecó já está confirmado nesta quinta na Copa do Brasil e se bobear, sequer para concentração ele vai. Mas vamos lá, eu tenho várias informações novas para mostrar que não necessariamente as falhas que o jogador cometeu foram os fatos fundamentais para ele ser barrado do time. Gente, vamos lá. O Adriel cometeu pelo menos três falhas na cartilha do técnico Renato recentemente. Ele chegou 20 minutos atrasado em um dos treinos, ele não desceu, ou na verdade ele não foi almoçar com todo mundo no CT num dia pós ou antes do treinamento, mas era no CT Luiz Carvalho, que era para todo mundo almoçar junto, porque às vezes a nutricionista pede isso, o Renato pede isso, ele não apareceu, almoçou em outro lugar, enfim, não estava lá. E também estava usando o celular durante uma das refeições, não sei se era almoço, café ou janta, mas em uma das refeições no hotel da concentração gremista, o que também é proibido. Para fechar o último episódio, foi sábado quando o Grêmio já estava em Belo Horizonte e ele não estava punido até então, mas o Grêmio descobriu que ele tinha ido na Rádio Gaúcha, dado uma entrevista para o Paredão do Guerrinha. Nessa entrevista não comunicou ninguém, não avisou a assessoria de imprensa, foi por conta própria, foi convidado e foi sem avisar e tem que comunicar e o assessor de imprensa tem que liberar por uma questão estratégica do clube e ainda falou sobre a parte tática. O jogador é orientado, existe uma orientação do Renato dizendo, pode comentar, falar, acertei, errei, mas não pode dar parte tática. O Soares fica no primeiro pau, os laterais caçam a bola, a gente coloca dois aqui, dois lá. Isso não pode ser falado e ele foi punido. Mas vamos lá, essas foram as 4 faltas do Adriel. Só que para todas elas, ele levou punição no salário. Ele acaba descontando 100, 200, 500, mil reais da punição salarial, desconta ali 10%, 20%, 15%, enfim. O que o Renato definir na hora, dependendo da gravidade do escalonamento da situação. Mas não é necessariamente uma falha tão grave, uma situação tão importante para ele ser punido. Bom, o que aconteceu? A polêmica é empresário. Tanto que a direção gremista a todo momento tentou falar que eram essas falhas e depois o Calef falou antes e depois do jogo sobre isso, mas o Renato escancarou. O problema é todo a situação do agente dele, do seu novo empresário. Tem uma parte, eu vou tentar recontar aqui alguns pontos da entrevista do Renato para colocar o que eu descobri. O Renato fala assim, perguntem para ele qual é seu empresário. Aliás, vocês têm que fazer, essa é a primeira pergunta. Pergunta para ele quem é que empresaria ele. E tem uma polêmica aí de cara. O Adriel não está se ajudando porque ele tem 4 possibilidades de empresário. A primeira é de uma empresa que trabalha com ele já há mais tempo, do Rio de Janeiro, chamada Magnitude. Essa empresa ele está até hoje, se tu entrar no site deles vai estar lá, ele como cliente da Magnitude. E o contrato está até a metade do ano com esses representantes. A grande questão, ele já não se reporta mais para esses agentes. Ele hoje está trabalhando com o Pablo Bueno, o mesmo empresário do TT, o mesmo empresário do Ferreira. Só que o problema é que não é só com o Pablo Bueno. Ele tem contratos de gavetas, espécies de pré-contratos de gavetas com outros 2 empresários. Esta foi a informação que recebi do bastidor, que existem 4 possíveis agentes do atleta. E isso teria deixado a direção completamente maluca. Mas alguém vai dizer, não tem nada a ver com isso, quem ele representa e tal, o problema é dele. O Bitelo já trouxe aqui no canal, tem também uma polêmica, tá assinado com umas, tá para ir para outro, isso já chegou no presidente. O Grêmio vai se preocupar, mas não a ponto de afastar, porque o Bitelo, por exemplo, também não foi afastado. Qual é o problema do Grêmio? O problema do Grêmio é que ele assinou com o Pablo Bueno. Esta é a briga, este é o imbróglio. E deixo claro aqui, eu tenho que o problema é o Pablo, não quer que vá para um ou quer que vá para outro, e eu vou chegar nesse ponto. Eu explico. O Grêmio tem um relacionamento péssimo, terrível com o Pablo. E aí alguém vai dizer, mas sim, sempre se teve, desde a gestão Romildo, passando por os outros dirigentes, todo mundo sempre teve problema com o Pablo. É verdade. Mas essa gestão escalonou o problema. Ele começa antes mesmo do presidente Alberto Guerra a conseguir a sua eleição, antes mesmo dele se eleger presidente do Grêmio. Teve um jantar em que estavam os principais dirigentes do Grêmio, presidente Guerra, Calef, Brum e estava lá Pablo Bueno.
para tratar sobre outros assuntos. Esse jantar enveredou para um outro lado e terminou com uma briga e uma discussão fortíssima do Calef com Pablo Bueno. Forte mesmo, palavras ásperas, duras, trocadas pelos dois. E ali, esse jantar foi um para cada lado. Ali a situação já começou mal. Mas enfim, o Pablo é representante do Ferreira, o Ferreira é atleta do Grêmio e o Grêmio ganhou, os dirigentes ganharam a eleição, tiveram que conviver todos juntos. No começo do ano, veio um episódio que foi o estopim do racha com o Pablo Bueno. Foi uma situação. A proposta que o Ferreira teve do Vasco da Gama. Sim, o Vasco da Gama se interessou no começo da temporada pelo Ferreira. O Grêmio estava tentando um jogador quando descobriu que o Vasco disse: não, eu tenho interesse por esse atleta, pelo Ferreira. E a direção gremista ficou enlouquecida, doida de vontade de fazer o negócio e começou a tratar sobre isso e começou a negociar valores, situações, tempo de contrato, se podia, quanto é que poderia fazer essa negociação com o Vasco. Foi quando, no meio das conversas clube para clube, que foi trazida essa proposta por um intermediário, não foi por nenhum empresário relacionado ao jogador, o Pablo Bueno descobriu que existia uma conversa entre Grêmio e Vasco para o Ferreira. E mandou uma mensagem para o vice de futebol Paulo Calef, nada elogiosa. A informação que me foi passada é que o Pablo achou que estava sendo, vamos dizer assim, passado para trás, eu não quero usar um termo pejorativo, mas que ele estava de fora da festa e disse: espera aí, vocês estão me sacaneando, vocês não estão me colocando. E deu mas assim, o áudio é muito forte, mas muito forte mesmo. É coisa de altíssimo nível, tá? Não é, tu é feio, chato e bobo. Não, o áudio é fortíssimo. E esta situação já demais a situação do Pablo Bueno. A partir dali, por conta desse conflito entre o vice de futebol do Grêmio e o empresário, a coisa ficou muito, muito feia mesmo. Só que não parou por aí. Ali o negócio teve o racha, o dirigente e o empresário já não estavam mais, vamos dizer assim, numa boa relação. E isso fez a vida do Pablo Bueno e de todas as pessoas que são ligadas a ele. Eu sei, por exemplo, de caras da comissão técnica gremista, da base do Grêmio, que acabaram demitidos e que tem alguma relação com o Pablo, que todo mundo estava dizendo: pô, mas tá todo mundo saindo ligado ao Pablo. Sim, todo mundo que for ligado ao Pablo vai ser limpado. Só que aí vem o episódio Adriel. O Adriel tá para trocar de empresário, o Adriel tem obviamente um contrato somente até o final de 2024, ele precisa começar a ver porque ele tem um salário de 50 mil aproximadamente, que é um ótimo salário, mas não é condizente com o goleiro titular do Grêmio, e ele procura um novo empresário e assina com o Pablo Bueno. Aí vem a questão. O Renato, sabendo das polêmicas, a direção sabendo das polêmicas, começaram a indicar para o jogador que não era um bom caminho. Mas indicar para ele que não era um bom caminho, dizendo: olha, não é por aí, esse não é um cara bem-vindo aqui, a situação não é boa e tal, tal, tal. Insisto, eu não tenho nenhuma confirmação de que mandaram assinar com tal ou tal empresário. Apenas aconselhando o jogador, dizendo que ali não era uma boa, porque esse era um profissional que tinha problemas com o clube. Pablo Bueno ficou sabendo e tentou mensagens também pouco republicanas para o técnico Renato e para uma pessoa importantíssima do staff do Renato. E a situação ficou ainda mais insustentável. E esse escalonamento do empresário brigando com o Calef, tentando mandar recados para o Renato, para o staff do Renato, inviabilizou totalmente a situação do Pablo Bueno com as pessoas do Grêmio. E é isso que o Grêmio estava dizendo para Adriel: tu tá mal acompanhado, tu tá mal assessorado e tu tá indo por um caminho errado. Mas alguém vai dizer: o Grêmio fez alguma coisa errada? Não, o Grêmio tá, vamos dizer assim, aconselhando o jogador. Só que aí, tu soma os dois fatos. Primeiro, o jogador está mal aconselhado. Segundo, ele também está pisando na bola. São 4 falhas importantes que numa situação normal o cara teria multa no salário. Como já tem uma insatisfação pelo mau aconselhamento, o Grêmio decidiu por punir mais fortemente o jogador. E coisas que seriam ruins, mas que de alguma maneira seriam toleradas, vamos combinar. O Kahneman já deu entrevista, e não tô aqui para fiscalizar ninguém, pro Duda Garbi a todo momento. Outros jogadores já deram entrevistas sem passar necessariamente pela assessoria. Não estou dizendo que é certo, mas os caras não saíram do time por isso. A situação ela pega um preço porque existe uma bronca com o empresário do Adriel. E todo mundo que tiver ligado a esse empresário terá problemas no Grêmio. E eu insisto, isso é o Grêmio achando que não é o melhor por seu atleta. Tanto que, vamos lá, o Renato falou da vida pessoal do Adriel. Afinal de contas,
No Donos da Bola a gente não fala de vida pessoal. O Renato falou que o jogador tá com casa em condomínio, tá com carro de luxo e tudo mais. Qual é a bronca? O Adriel tem um salário de 50 mil. Não é um salário, é um ótimo salário para a realidade de qualquer pessoa, mas para jogadores de futebol é normal, né? É baixo ainda, né? O Adriel pegou uma casa num condomínio onde o empresário atual dele mora. O Adriel tem um carro de luxo, que até não é compatível com o seu rendimento, pelo que me passaram. E ele, para acertar com esse novo empresário, recebeu, é um valor que ainda não está 100% confirmado, mas seguramente é muita grana, 2 milhões de reais na assinatura para começar a trabalhar com esse agente. E é por isso que o Renato disse que ele estava rasgando dinheiro, que ele estava vivendo na luxúria, por conta dessa grana. Por isso que o Grêmio está dizendo que ele está deslumbrado, porque ele pegou toda esta grana, esses 2 milhões, para começar a trabalhar com a gente, que é muito mais. Tu imagina um cara ganhar 50 mil a partir de agora, e 50 mil é um ótimo salário, mas a partir de agora tu tem 2 milhões, uma casa num condomínio, que eu não sei se é dele, ou se é só alugado, ou emprestada por esse agente, ou se é um carro, e aí eles estão dizendo, tá deslumbrado, foi para esse empresário porque tá deslumbrado, mas o Grêmio tá tentando mostrar para ele que o caminho não é esse, é aquele. E por que o Grêmio tem bronca com o empresário? Pelo jantar lá atrás do conflito entre o Calef e o empresário, pela bronca do áudio do agente detonando, e olha, falando palavras pouquíssimos republicanas, para um dirigente do Grêmio, para o Renato e para o seu staff, essa situação fez todo mundo se voltar contra o Adriel e dizer, tu tá indo pelo caminho errado, tu tá se aconselhando nas, vamos dizer assim, pessoas erradas. Tem um episódio, o Adriel é um cara de uma personalidade muito forte. Tem um episódio que o Renato chega nele para aconselhar e diz assim, meu, tu não pode vir por ali. E ele responde de uma maneira muito eloquente dizendo, como não? Se esse cara fez o contrato que fez pro Ferreira, 500 mil mais impostos, dá mais de 600 o custo do Ferreira por mês, imagina o contrato que ele não vai fazer para mim. Isso pro Grêmio soa como uma afronta, soa como uma situação ruim do Adriel. Mas é uma personalidade forte do cara também. É isso que eu tenho. Eu não tenho nenhuma prova de que o Renato disse não assina com esse empresário e assina com este que é da minha preferência. Eu não tenho como provar isso, portanto eu não vou falar isso, porque eu não tenho nenhuma situação. O Renato está prometendo processar. Aliás, eu sei que Renato e Calef. O Calef também já entrou em contato com outro jornalista dizendo que vai processá-lo, que quer processá-lo, que está a fim de processá-lo, porque insinuaram isso. Enfim, eu não posso afirmar nada além disso que eu sei. E isso eu posso provar. O que eu tenho foram 4 falhas, a polêmica não é só pelas falhas, ele tem as falhas, está sendo punido oficialmente por isso, mas a grande questão é que o Grêmio está irritado por conta do Pablo Bueno e das muitas brigas. O Pablo Bueno brigou com todo mundo da direção gremista, falou poucas e boas, manda áudio para todo mundo, e é áudio assim de um baixíssimo nível, de uma situação bastante complicada, e o Grêmio tá dizendo, então agora tu não vai entrar aqui no clube, o Grêmio tá tentando limpar todos os jogadores dele. O problema é, o Adriel é o melhor goleiro do Grêmio e foi punido por isso também. E aí, pune o clube, não pune, o que acontece? Qual é a situação? O que tu pensa? Foi isso que aconteceu. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.